E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com meu amigo Ricardo Nespoli. Em mais um episódio especial desse podcast. Muito bem, episódio de sexta-feira cheio de coisas legais. A gente vai falar sobre o tema que eu mais gosto desse mundo. Mas antes da gente falar sobre esse tema e trazer nossos convidados de hoje, eu vou lembrar você de lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e tudo que há de bom e do melhor. E você também vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, porque você acha a gente muito legal e você acha que vale a pena pagar uns 5 ou 10 reais por mês através do PicPay para fazer a gente continuar crescendo feliz da vida, né? Exato. Então é isso aí, vamos trazer nossos convidados. Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. Muito bem, então, nós estamos aqui hoje mais uma vez com o Miguel e a Carla do The Mother All, nossos parceiros queridos e amados. E hoje, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre O Senhor dos Anéis, o melhor filme e livro de todos os tempos. Eu tenho certeza que todo mundo concorda aqui, né? Não haverá desavenças. E acho que é isso. Então, a ideia principal é que a gente chegue lá no final e a gente comente o que a gente espera da série nova, né, que a Amazon está preparando, mas até a gente chegar lá, a gente vai mencionar e comentar aqui os 3 filmes, né, que saíram lá no começo da década passada. Mas muito bem, então, gente, vamos lá, Sociedade do Anel. É só um filme muito bom para mim. O que vocês acham? Gente, já agora, como eu estava a dizer antes de começarmos a gravar, eu fiz uma listinha de perguntas/dicas que, se não se importarem, eu começo por dizê-las e aí comentámos a partir daí, porque acho que tenho pano para manga aqui, depois vocês também adicionam como vocês quiserem, eu acho. Tá. Pode ser? Eu só quero falar que a minha cena preferida do filme, com certeza, é a do Tom Bombadil. Acho que aquela cena é a melhor. Não teve, não? Não. De Dom quem? Eu não consegui. Eu devia ter visto o filme. É um personagem do livro, Miguel. E foi cortado do filme. Não aparece no filme. Isso é normal. Essas bíblias têm esses cortes todos. Isso. Eu também tenho, então essa também ia ter. Mas vai, continua. Uma coisa que eu até queria já começar a perguntar ali ao Fábio, porque o Fábio é o mega entendido da coisa. Será? Que é tipo assim, eu acho o filme a coisa mais épica que eu já vi, assim. Eu acho muito épico. A narração, a música. Lá no terceiro filme até aquela coisa toda. É um filme meio que de discursos quase. É tudo épico, assim. Mas eu acho bué vago o início. Eu comecei assim a pensar, porquê é que o Sauron quer ter o poder? É só porque quer ter o poder? É por isso que as pessoas costumam querer ter poder. Mas a motivação eu achei meio vazia, assim. Quando eu fiquei a pensar, porque eu pensei, eu tenho que escrever coisas aqui para depois falar com o pessoal, porque tem que ser, não é? Não é só dizer que é muito bom, porque é muito bom, nós já sabemos. E essa cena... mesmo a motivação do Napoleão e um monte de gente assim, não é? É tipo, mais território, mais poder, mais domínio, mais, sabe-se lá o quê? Trabalho, provavelmente. Mais assessores. Eu acho que quando você é um olho, você não deve ter muito trabalho, né? Não, mas o Sauron não era um olho antes, pois não? Ele era um corpo inteiro. Na verdade, eu acho que essa pode ser uma motivação, voltar a ter um corpo, né? Talvez ele esteja também batalhando. Se ele reconquistasse o anel, né? Talvez ele conseguisse refazer o corpo dele. Mas eu não estou a falar daí, eu estou a falar quando ele começa lá o filme com aquela batalha na Segunda Era, não é isso? Entendi. Então é só o poder. No final da Segunda. Aquela parte ali. Tipo assim... Primeiro, eu nunca entendi, eu perguntei, porquê é que simplesmente os gajos, os personagens não usam os anéis, quando percebem que os anéis estão a ser controlados pelo anel? Porque eles não param de usar, se diz? Porque aí acaba tudo, né? Eu fico a pensar, é só não usar os anéis, então, que são controlados pelo outro anel. E aí já o Sauron né? É mais um. Mas é aquele negócio, tipo assim, você tem um objeto que te dá uma coisa que você quer. E aí, tipo, tem que ter uma força de vontade muito grande para você deixar de usar aquele anel, né?
Mas os outros anéis deixavam só eles invisíveis também? Não, claro que não. Eu acho que não. Os anéis vão afetar cada raça de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, para os anões, vai deixar os anões mais gananciosos naquele sentido de continuarem cavando atrás de riquezas e tal, né? Então, tipo assim, é isso. Eles basicamente vão se tornar mais hoarders, assim, né? Agregadores de riquezas e tudo mais. Os humanos, eles vão atrás de poder também, né? Que é uma crítica do Tolkien, assim, em relação aos humanos. Eles sempre querem controlar as coisas, independente de como eles vão chegar lá, né? E o anel faz isso, e é por isso que os humanos são os mais corrompidos no final pelo um anel, né? Eles acabam se tornando os espectros, né? Que aparecem nos filmes lá, com os cavalinhos e com aquelas bestas sinistras que voam. E para os elfos, eles não são muito afetados, né? Mas os anéis, os elfos, eles meio que ligá-los mais à própria natureza, assim, né? Que é uma coisa que é importante para eles. Mas os elfos são alguns que meio que deixam de usar os anéis, né? Eles não usam muito, assim, o tempo todo. Né? Mas quais são os benefícios? É porque estás a falar coisas que não são boas, né? Tipo, fico mais ganancioso, fico mais corrompido pelo poder, Mas quais são os benefícios? Mas é porque o anel acaba ajudando a eles a conquistarem essas coisas, entendeu? Eles ficam invisíveis. Não, só os hobbits têm essa reação, na verdade. Nossa. Eu acho que possivelmente os elfos são tão puros que não há muito para corromper num elfo. A não ser que seja um elfo que é um ponto fora da curva, porque nos elfos não há muito que corromper. Eles já são muito puros, muito ligados à natureza, muito silvestres e respeitadores do mundo que os rodeia, então acho que é isso que não tem por onde corromper. No entanto, eu acho que se houvesse um líder dos elfos que tivesse o anel e fosse mais corrompível, poderia resultar. Poderia. A questão uma tentativa. Se os elfos não eram corrompíveis, não era melhor ter dado para os elfos a tarefa de destruir um anel e não para um hobbit? Pois não, mas eles não são corrompidos pelo anel deles, né? Pelos 3 anéis. Pois. O anel é outra história. A gente está falando de um anel que é capaz de controlar todos, né? Já agora também, eu não sei como é que está no livro, mas a forma como o Sauron perde o anel nesse início é meio boba. Ele ir lá com a mão, tipo assim, ele tem um mace, eu não sei como é que se diz em português, aquela arma muito grande. Sim. Que ele estava ali, até agora estava a destruir. Não, vou lá com a mão que tem um anel. Então, a cena dessa forma é do filme, né? Mas no livro é isso, tipo, o Isildur lá, ele pega a espada e corta o anel da mão do Sauron mesmo. Mas não fala que é daquele jeito ali. Né? Pois, porque é meio bobo ali, tipo assim, ok. Eu sempre pensei como uma metáfora, sei lá. Eu nunca pensei o cara indo lá cortar o dedinho do outro. Não, ele corta mesmo, E já agora, outra pergunta que eu queria fazer sobre o primeiro, são muitas perguntas também. Mas ajuda também a discutir mais. Há aquela altura em que o Gandalf vai lá à casa do Bilbo. Certo? E que ele... Começo do filme. É o começo do filme, Adoro aquela música que ele canta na carroça. E aí ele não reconhece o anel. Eu fiquei a pensar, porquê é que ele não reconhece o anel? Ele não era supostamente... Ele é muito velho, não é? O Gandalf já é muito velho. Sim. Mas o Gandalf, ele vem pra Terra-média depois que o Sauron é derrotado a primeira vez, né? Não sei, então é isso que eu estou a perguntar. Por que é que ele não reconheceu o anel? Não, então, ele vem depois. Mas é isso, o anel ficou perdido por, sei lá, 3 mil anos, assim. Sim. Então, não era uma coisa 2000. Então, é muito tempo, né? Então, não era uma coisa tipo, que as pessoas realmente pensavam, tipo assim, o anel pode estar por aí, tipo, esse anel vai ser um anel, entendeu? Ele sabia que existia, né? Ele só não sabia, né? Sim, nunca tinha visto. Ele conhecia a história, né? Se eu não me engano, né? Não, tanto que quando ele vê o anel, ele volta pra Gondor, né? Pra Cidade Branca, pra ler sobre o assunto e descobrir quais são as características do anel, pra ele voltar lá e conferir se é aquele mesmo.
Vocês vêm, depois de ter saído dos Hobbit, vocês agora, quando começa este filme do Senhor dos Anéis da Irmandade do Anel, vocês veem diferente do Bilbo? É porque eu passei a ver diferente. Tipo assim, é como se ele tivesse uma carga muito maior. Porque quando eu vi o Senhor dos Anéis a primeira vez, eu não conhecia nenhum Hobbit. Ah, entendi. Aí depois eu li o Hobbit e depois saiu a trilogia dos filmes. E agora quando eu já conhecia, né? Eu não. Então quando eu vejo agora os filmes, agora tipo depois, sei lá, de 2009 ou lá o que é, eu vejo o velhinho e eu consigo meio que ver a história dele. Não vos acontece isso? Ah, que bom, cara. Não, a mim também acontece, porque eu também só fiquei mais familiarizada com o Hobbit acho que depois de ver os filmes, ou pelo menos ler os livros do Senhor dos Anéis. Então só depois é que eu li o Hobbit, acho que foi assim, troquei, e então faz diferença, porque humaniza mais o Bilbo e também traz-lhe uma Obitiriza. Obitiriza o Bilbo. Brasileiros inventar verbos, vocês. Não, mas traz-lhe uma carga mais intensa, não é? A essa história toda dele ter encontrado o anel, porque no início do Senhor dos Anéis encontrou um anel lá num sítio escuro qualquer e nunca fica claro tudo o que ele teve que passar até encontrar o anel e depois encontrar o anel, não é? Quem não sabe nada olha para aquilo e é um velho que tem um anel e que depois desaparece do filme. Não é? É isso. E ele é um pouco a história não é tão bem contada, mas no livro também não é assim, a gente não se aprofunda na história do Bilbo, né? Ela realmente já tinha um Hobbit, né? Exato, nem precisa. Exatamente. Sim. Eu acho que, tipo assim, acontece muito no Senhor dos Anéis também, o fato de que o Bilbo ele tem sempre esses dois lados, né? Tipo, ele tem o lado que ele é fofo e o lado que ele tá tentando roubar o anel e brigando com as pessoas, assim. Então eu acho que é mais difícil você se conectar com o Bilbo. E no Hobbit, não. No Hobbit você vê todo o lado fofo, de como ele é legal, ele tem, né, capaz de se conectar com as pessoas de uma maneira diferente, assim. E aí acho que faz sentido. Mas eu já tinha, é isso, quando eu vi O Senhor dos Anéis, eu já tinha lido o Hobbit, sei lá, 3, 4 vezes. Quando a gente vai falar que o Agente Smith tá nesse filme também? É verdade. Existe uma conexão clara, né, quando falámos do Matrix, eu disse que o Elrond estava no Matrix. É verdade. Então eu acho que o Elrond está no Matrix. A próxima saga de filmes que formos falar tem que ter o ator de novo. Isso. Vai virar um podcast do Hugo Weaving, né? Pode falar V de Vingança, fechou. Mas aí, gente, uma coisa também que eu queria meio que atirar para o ar sobre o primeiro filme. Eu gosto do primeiro filme. Acho que o que eu gosto menos é o segundo. Não por muito, assim, eu gosto dos 3, mas se eu tivesse escolhido o que eu gosto menos, acho que era o segundo. Tipo assim, o primeiro filme é aquela coisa de estabelecer qual vai ser a jornada, né? Uhum. Porque, aliás, eu acho que o primeiro acaba bem, o terceiro acaba bem e o segundo não acaba assim... Não gosto muito do final do segundo. Acho assim meio estranho. Okay. Vocês gostam? É porque é um final aberto, na verdade. Eu acho que... Mas é real. É um final bem aberto, né? Eu só queria dizer que uma coisa que eu notei, não foi só no primeiro, em todos, é que as risadas são nada naturais. Eu nunca vi tantos atores a fazerem risinhos que são tão desconfortáveis. Tipo, logo no início, quando o Frodo encontra o Gandalf, não é? E ele diz aquilo do A wizard is never late. E depois eles eles param por um segundo. E depois riem-se de uma forma tão esquisita, sempre muito esquisita. Nunca gostei de ninguém a rir naqueles filmes. Eu por acaso, a cena que eu não curto assim em termos de atuação, de performance, é o delivery da voz do Aragorn. Eu não gosto muito. Quando ele tem que, Aragorn é esquisita mesmo. Quando ele tem que, por exemplo, elevar o tom, fica muito, muito fino, ele não consegue. Assim. Não tem volume, sabe? Isso é muito engraçado, cara. Eu nunca pensei nisso, né? Então vi umas cenas, por exemplo, de batalha, parece que ele não consegue gritar para ir para a batalha. É muito... Mas, pô, você precisa ter voz grossa para batalhar? Não precisa. É só que não inspira liderança e protagonismo.
Eu acho que é mais que Igual aos outros. muito nasalada também. Além É capaz. de ficar assim meio fraca, fica muito nasalada e é muito forçada mesmo. Mas a voz do Viggo Mortensen é esquisita também. É esquisita. Eu acho que me lembro de ler uma altura que ele fez treino e então há certas situações em que tu reparas nisso porque foram cenas que foram gravadas ao mesmo tempo, apesar de não serem ao mesmo tempo, tipo na mesma altura, apesar de não serem cronologicamente, não aparecerem na mesma ordem, nem sequer são dos mesmos filmes, estás a ver? Eles fizeram as cenas desencontradas, gravavam como dava jeito e não necessariamente seguindo o roteiro, e então há cenas em que se nota mais do que outras, porque ele entretanto acho que fez um coaching vocal qualquer para ficar menos nasalada. Acho que era o problema. Para poder gritar na batalha. Mas eu vou falar uma parada pra vocês. Um ator que, na verdade, eu até gosto, mas eu não acho das melhores atuações da vida, é o próprio Elijah Wood, cara. Eu acho o Frodo muito forçado, faz umas caras, velho, que você tá o melhor dos melhores é o Gandalf, gente. É super, é a coisa mais credível de todas é aquele. Ele é um wizard, estás a ver? Ele é o Gandalf, o ator. O Gimli é bom também, sei lá. Soa bem como um Legolas. O Legolas é um bocadinho eu sou bom, eu sou elfo. Mas também não puxa muito por ele o papel, não é? O papel. Eu gosto muito do Merry e do Pippin. Acho muito natural do Pippin, a relação deles. Morreu, cara. Morreu? Mentira. Morreu. É que eu nunca mais vi esse ator. Todos os outros eu já vi na vida. Mas o do Pippin eu nunca vi. Quem morreu foi o Boromir, gente. Morreu. Billy Boy. Agora vocês acham que o Boromir se redimiu no final? Sim. Quando ele... Sim, não é? Ele bem redimir. Nem sei se ele precisava de redimir, mas sim, ele era um humano e é fraco como o Anel espera que todos os humanos sejam. Por isso é que o Anel luta tanto para chegar às mãos de um humano. Mas se tu reparas, é uma coisa... A diferença foi a reação dele e a do irmão, a do Faramir. Obviamente o Faramir é a melhor pessoa do mundo. Mas uma coisa que tu vês ao longo de todos os filmes é um negacionismo enorme de que a guerra que o Sauron está a trazer está aí às portas. Isso, eu estava a pensar precisamente nisso. O negacionismo é tipo, sempre. Eu não sei se vou para a guerra ou não. Não interessa. É os elfos, é os humanos, toda a gente não quer. Vai chegar de qualquer jeito. Tu vais para a guerra. Mas, gente, é uma guerra muito difícil de acreditar mesmo. Porque ela não é uma guerra assim, um cara tá aí arrebanhando pessoas. Não, é uma guerra baseada numa história de 3.000 anos atrás, que ninguém sabe se é verdade, se não é. E o cara, tipo, constrói os seus soldados, assim. Não é? Tipo, ele conquistou territórios. Não, ele fez um buraco no chão e fabrica orcs, cara. É uma guerra difícil de acreditar. Mas olha só, por outro lado, os elfos dizem que se sente no ar, logo no início do filme. I can feel it in the water. Mas os elfos também sentem coisas que mais nenhuma raça sente, não é? Mas os elfos estão cagando. Mas eu acho que o problema é isso, é que o elfo, ele caga, porque ele vai entrar no barco e vai embora, né? Ele vai continuar. O elfo tá se lixando pro mundo. No final eles ajudam, né? Sim. Mas por quê? Porque sabe que mesmo que se morrer durante a guerra, o espírito dele também vai parar no mesmo lugar que pararia se ele só pegasse o barco, entendeu? Qual é a merda de ser elfo? É super bom isso é gente privilegiada. Sim, cara, são brancos ricos privilegiados. Não é? É elite, basicamente. No filme lá do Will Smith, os elfos são a elite, é o bairro de... Qual é o nome do filme? O Bright. Os elfos são um bairro de elite e tal, são os ricos, é isso, basicamente. E os orcs são na periferia. O que o Tolkien apresenta nos livros, assim, como a coisa ruim dos elfos é exatamente o fato deles viverem para sempre. Tipo, eles nunca vão se livrar dos fardos da vida, assim, entendeu? Eles vão sempre carregar aquilo e tal. Então, é isso. Então, eles acham esquisito que os humanos simplesmente desaparecem e tal, e acham que os humanos são muito, talvez, irresponsáveis por causa desse destino diferente.
mas eles nunca se livram desses problemas da vida, né? De tudo que eles têm que carregar, assim. Então isso seria um problema, assim, dos elfos. Uma outra coisa que eu curto bastante o primeiro é o bromance do Frodo com o Sam. É muito três, bonito, né? Aquilo, meu. Dos 3? Não, nos 3 livros eu tô falando, dos 3 filmes, né, que tem esse bromance. Sim, mas que é realmente logo no primeiro. Porque o final do primeiro é muito bonito, né? Quando o Frodo decide ir embora e o Sam fala que tem que ir com ele. E é muito emocionante aquela cena. Mas eu acho que é uma relação um pouquinho desequilibrada, não é? Porque o Sam é muito mais empenhado naquilo tudo do que o Frodo. Sim. E é verdade que o Sam é o herói, porque o Frodo não teria chegado, sei lá, no meio do caminho. Mas já que a gente falou dessa questão do Frodo e do Sam, né? O final do primeiro filme, acho que é um desses momentos. Na verdade, os 3 filmes acabam com momentos, assim, não acabam, mas quase acabam com momentos chave, assim, dos 2, né? Porque o segundo filme depois vai acabar com os 2 partindo para entrar em Mordor, assim, que é... Depois de sair de Gondor, né? Isso, de Gondor não, de... basicamente de Gondor. Eles vão em direção à escada. Os 2, isso é Gondor. E eles vão seguindo para a escada para poder entrar em Mordor de vez. Assim. E o Sam faz mais um discurso genial, que para mim é o melhor discurso assim, do Senhor dos Anéis, que ele fala sobre tipo, a visão, tipo, o que é um herói e como que as pessoas iam interpretar a história deles no futuro. Iam usar cânticos sobre eles. Cara, aquilo é muito bonito. É muito bonito. Até arrepio. E vão, né? É muito meta, não é? Porque... E há uma piada há uma piada que eu vi uma altura sobre isso, que era normalmente os amigos respondem coisas legais para os outros amigos para os fazerem sentir bem, para dar uma moral e tal. Só que ninguém teve tão certo quanto o Frodo, quando ele disse que... E o Sam, o corajoso? Tipo, também vão falar dele. E é real mesmo. Ele acertou. E não era só moralizar, não. Não é. Ali ele fez valer a amizade do Sam, né? O Tolkien que falava, na verdade, que essa amizade dos 2, ela era muito semelhante, né? A uma aproximação que existia durante a Primeira Guerra, né? Que é onde o Tolkien lutou. Porque os oficiais, eles sempre tinham um soldado assistente. E o soldado assistente era a pessoa que fazia tudo para aquele oficial. Então eles estavam sempre juntos e eles se tornavam, tipo, unidos mesmo, assim como é o Sam e o Frodo, né? E no livro, isso acontece muito, por quê? Porque o Frodo, ele tem essa posição superior, né, social, ele é tipo um nobre entre os hobbits, e o Sam é, tipo, filho do jardineiro, assim, né? Sim, então, ele é o jardineiro, né? Sim, mas ele é jardineiro. Por isso que eles são muito ligados, é por isso que o Sam é o cara que sempre faz tudo para o Frodo, né? E não o contrário. Mas... É meio que esperado dele, que ele seja o... Isso, o servo, digamos assim. Tipo, eu acho que ele esperava isso dele mesmo, né? Tipo assim, esse é o meu papel de fato, assim, então sim. É isso que eu vou fazer. O Frodo é o senhor Frodo, né? Ele mesmo, ele leva esse respeito, assim, mesmo sendo pessoas da mesma idade, enfim, né? É até estranho, mas é porque isso tem uma questão de hierarquia ali, meio social, bem aparente. Que vai diminuindo, né? Conforme a história vai passando, na verdade. Eles vão se aproximando, me parece, assim. Eu acho pode ser. É porque vai ficando tão fodido também, né, no final, que as coisas deixam de fazer muito sentido, assim. Tipo, o cara enrolado numa teia. O Frodo parece que entrou nas drogas e não havia Sam que o tirasse de lá. Quase isso, né? Mas eu concordo com o Miguel, assim, que o segundo filme é talvez o menos interessante dos 3, né? Ele tem mais ação e não sei o quê, eu acho. A batalha do Helm's Deep lá, ela é muito longa, né? Foda. E eu acho, assim, genial, acho ela muito bem filmada e tal, muito interessante. Mas eu acho que, tipo, que é isso, o filme depende da batalha de Helm's Deep, né? Porque os outros acontecimentos eu acho que são um pouco arrastados, aquela coisa de ir atrás dos hobbits, e os hobbits ficarem naquela coisa com os entes que não sabem se vão pra guerra ou não, e aquela... gente, mas a cena do... lá, né, o Entmoot, que dura o filme todo, assim, é muito arrastado. Né?
Mas Por apresenta exemplo. coisas interessantes, né? Não, sim, mas o andamento... É porque a gente não falou, mas o Gandalf morre no primeiro, né, cara? Ah, é verdade. Spoiler Shall alert. not- Esqueceu esse detalhe, tá ligado? Falámos do Boromir e não falámos do Gandalf. Isso, É exato. verdade, é verdade. Mas, então, mas é porque é fato, assim, o ponto é, o Gandalf é o cara fora da curva, né? O nível 100, assim. E se ele ficasse com a sociedade o filme todo, Sim, claro. a história Iria se facilitar. dividia, se diminuía para um terço. Mas eu acho que eu só consigo me entender mais ou menos o que é o Gandalf no 2, assim. O que eu entendo é isso, que ele não é o... Quando a gente joga RPG, pega um humano e é mago. Não é isso que ele é. Ele é uma entidade, ele é uma coisa fora... Né? Não é normal, é isso. Ele pode morrer e voltar, é isso. Mas é meio... Eu até apontei aqui, achei meio mal explicado a forma como ele regressa. Não é explicado de todo, mas acho que não. Eu acho que não estava era lá... suposto ser. Eu acho que tem coisas que não tem explicação, é isso. É a coisa do divino mesmo. O cara é... Existe o uma Fábio explicação, assim, mas no Senhor dos Anéis, de fato, é muito por cima, né? Tanto no livro também. A cena também é que o Tolkien, ele, mesmo como ele aborda a magia e tudo, não é uma coisa muito direta. É tudo muito... É meio nebuloso, assim, as regras não são muito bem delimitadas. Nada explicado, Então, tipo, tu simplesmente tens que... Não podes perguntar demais. É como outra religião, tens que ir na fé, não dá para. É tipo para Game teres of tudo Thrones, explicado. assim, it is known, né? E pronto, você só aceita. Mas como é que aconteceu? Olha, pronto, aconteceu. Mas é isso, a Aceita explicação pelo é menos. essa. Quando alguém que é imortal morre, o corpo dele morre, o espírito dele volta para as terras imortais. E lá, se ele quiser, ele volta de novo para a Terra-média. Será que isso vai acontecer com a Rainha Elizabeth? Ou já aconteceu? Ela não é suposto ser um lagarto, ou lizard people, ou qualquer coisa assim. O único problema que eu vejo nesse sistema mágico, etc., e dos limites do mundo do Tolkien, é que, por não ficar muito bem delimitado, às vezes parece meio inconsistente. Por exemplo, no primeiro filme, o Aragorn, acho que é o Aragorn, ele luta contra 3 ou 4 Nazgûl, assim, quase de boa. Mas depois, acho que é no segundo filme, quando estão a atacar aquela Osgiliath, ou lá o que é, nossa, quando aparecem 3 Nazgûl, tipo assim, aquela gente toda fica com a moral muito, muito, muito lá em baixo, como se Mas fosse... aí tem duas coisas, né? Porque no segundo filme, né? Nessa cena de Osgiliath, eles estão com os Wyvern, né? Aqueles bichos loucos, voador, que são sinistros, e o Aragorn não está lá, né? Esse que é É diferente ser o Aragorn e seres um humano, porque o Aragorn é descendente daqueles humanos lá que viviam para sempre, quase. Eu sobre a batalha que vocês estavam a falar de Helm's Deep, eu só apontei aqui uma coisa, que é o wakeboard do Legolas. Aquela cena nas escadas em cima do bicho. É muito ruim, né? As cenas do Legolas, em geral, são bonitas esteticamente, mas bastante improváveis. Né? Teria sido pior se eu tivesse feito um kickflip, assim, uma manobra com mas pronto, pelo menos desceu só as escadas. Não, por exemplo, no filme, essa disputa do Legolas e do Gimli é completamente irreal, assim, né? De quem mata mais e tal. Porque é impossível o Gimli matar o Gimli, é um idiota no filme, né, cara? Eu tenho pena do Gimli nos filmes, porque ele parece um bobalhão correndo atrás, assim, cara. É um alívio cômico, o Gimli é um alívio cômico, exatamente, cara. Não deveria ser. Eu Aliás, o adoro ator que fez o Gimli já fez Star Trek. Eu já comentei isso em algum momento. Ele fez Star Trek Voyager. Ele era Leonardo da Vinci em Star Trek Voyager. Nossa. É verdade, já foi comentado. eu adoro a cena em que o Aragorn vai pegar no Gimli para tirá-lo para a ponte. Ele não conta só elfo. Essa cena é boa. Eu queria só também fazer uma referência a uma das minhas cenas favoritas do segundo filme, que é quando quase no início, quando o Aragorn e o Gimli e o Legolas estão a perseguir os orcs e encontram os Rohirrim. Eles tipo, saem de trás da pedra e o Aragorn começa, tipo, grita lá
Riders Com of aquela voz. Rohan. Sim, com aquela voz dele. What News from the Mark? E é muito bom depois aquela interação lá. Eles ficam... É muito bonito visualmente. Eles Aquela ficam cena dos naquela cavalos volta. rodando, assim, né? Sim, É muito bonito É mesmo. muito sei lá, elegante. É muito elegante. gente, o que Os é bonito Rohirrim também- em geral são muito elegantes também. É O que é verdade, muito né? bonito também, gente, é o raio da fotografia dos filmes, que também não comentámos Nossa, ainda. Muito bonito, né, cara? Ah, As dá pra cenas pausar são e ficar olhando. surreais, né? A paisagem, nossa, é que tipo... Ai, a cena dos beacons, mas isso é no terceiro, não é? É no terceiro, quando Do eles quê? acendem os beacons. Ah, isso, é. Nossa, que lindo! Eu ficava É bonito. horas a olhar para aquilo. Eu queria ter aquilo, tipo, aquela cena ser um wallpaper permanente. Oh, Porque boa é lindo, ideia, cara. aquelas Boa montanhas ideia. todas. É tão bom. É lindo mesmo. Todo mundo acha o Gollum fofo, mais do que a gente deveria achar? Gollum, fofo. É. Eu acho Quando ele é ele- Gollum, quando ele é Eu- Smeagol, ele tem os isso. olhos amorosos. Não, Eu mas acho ele é muito pessoa, interessante. Eu não acho pessoas fofas. Eu acho ele, a criaturazinha, assim, eu acho. Vontade de apertar, assim, não? Ele é Só só ele. um osso, cara. Uma graça. Aquele cabelo dele. E Cara, já no cabelo e ficar aquilo na mão. Inclusive, Os dentes, que horror. Penstavas a tirar, Eu sorri penstavas para a tirar ti, cabelo eu. do ralo, sabes? ele No deve banheiro feder. público. Verdade, ele deve feder. Todos eles fedem, com certeza, né, cara? É. É. Aliás, quando ele aparece, tem uma cena que é quando ele aparece, tá o Sam e o Frodo dormindo, né? E eu acho meio engraçado que, tipo, os dois estão dormindo, eles não revezam, não, cara. Tipo assim, tá os dois lá, acorda, tipo, caralho, mano, vocês estão sei lá onde, brother. É Não verdade. são muito Mas, táticos. né? nos livros, eles falam... O Tolkien é muito ligado nessas coisas, né? Tipo, desse revezamento de Sim. quem dorme, de controle de comida, de quantas milhas eles andaram. É tudo muito controlado, assim. Mas no filme passa batido porque isso é meio chato, né? Com certeza. É, não, claro. Uma coisa que eu também apontei aqui sobre o segundo, gente, e que é meio transversal aos três, é meio que a falta de protagonismo de personagens femininas. Sim. Não? E as que são poderosas não têm assim, aparecem, tipo a Galadriel lá. Sim. Aparece ali uma vez e tal. Eu tenho que referir que Tolkien escreveu isto nos anos quê? 40? 30, 50? Por aí? Por aí. Entre 30 e 50. Ainda, Sim, pronto. Isso não explica bastante, Claro. não é? Yeah. A primeira Não- vez que a Manu, minha filha, viu o Senhor dos Anéis, ela perguntou por que não tinha nenhuma mulher na Sociedade do Anel. Pois, Não, exato. obviamente é muito questionável, né? É isso, tipo, as personagens fortes estão lá, né? Mas elas não têm o protagonismo, como o Miguel tá falando. Que mereciam, tipo, a Elwyn. Tem tanto potencial. Bem, ela matou o rei. Exatamente. Nazgûl. I'm no man. Que é a melhor Exatamente, cena só do que foi o filme. único momento. Foi o único momento em que ela Mas realmente. precisava um porque pouquinho o resto do mais. tempo É. é um bocadinho irritante, porque ela é muito boa. E eu acho que também os filmes também não lhe fizeram muita justiça, porque eu tenho a ideia que nos livros ela é um pouco mais proeminente do que aquilo. Porque nos filmes ela anda ali o tempo todo a pingar de amores pelo Aragorn, tipo, a Nossa, pedinchar. chata essa parte. É o romance que precisa ter em filme, não é obrigado a ter em livro, assim, né? Mas em filme Exato. precisa ser a coisa mais importante do filme e fica chato mesmo. É muito chatinho, assim. É. Porque eu queria fazer uma pergunta que é sobre o Saruman. Certo. Quando o Gandalf regressa, e ele é o Gandalf do White agora, Uhum. mas o Saruman era o Saruman do White. Eu suponho que é uma posição que só pode ser ocupada por um feiticeiro de cada vez, um mago de cada vez. Então, o que é que isso significa para o Saruman? Ele já não é mago de todo ou agora é um mago inferior? Fazes ideia? Eu faço alguma ideia. Eu vi, inclusive, um vídeo esses dias. É um cara que fala que se chama The Tolkien Professor. Ele faz eu acho vídeos que no sei qual é. YouTube e tudo mais. E alguém perguntou para ele sobre isso, né? E ele fala uma coisa para ele, explica assim: as cores são meio que cargos dentro do conselho, né, de magos. Então, tipo, o branco ele é o líder do grupo, né? O cara que vai ter um papel específico lá de liderança dentro do grupo. O cinza, ele seria o mago que seria responsável por estar conectado com todos os povos. Então, por isso que o Gandalf está sempre andando para um lado e para o outro, fazendo conexões, tipo,
preparando as pessoas certas para o momento certo. Assim. E o Radagast, por exemplo, o marrom, né? Ele seria, tipo, estaria ligado com a natureza e tudo mais. Então, cada um tem seu cargo. Quando o Saruman deixa de ser o branco, ele deixa de fazer parte do conselho, tipo, ele é demitido. Mas, a princípio, ele continua sendo um espírito poderoso e tal, mas ele... E já agora, tem um novo cinzento nessa altura? Não. Não é? Não é obrigatório ter sempre as não, posições. Tanto que os azuis lá, que nem são mencionados, né, praticamente, eles desapareceram, assim, ninguém tá nem aí pra eles, na verdade. Ah, tá. Essa seria uma coisa interessante se tratar na série. Quando a gente chegar lá. Esses magos e tal, né? Eles são... Nem uma aparecem. Coisa ruim, gente, é que na versão original do terceiro, e já podemos começar a falar do terceiro, aquela cena em que o Gandalf vai confrontar o Sauron lá na torre, depois daquela cena lá dos Ents, que eu acho super épica, adoro aquele This is the last march of the Ents. Nossa, eu arrepio muito. Eu gosto muito de Barbárvore, inclusive. Gente, e vamos combinar que eles são super coordenados, já sabiam que tinham que arrebentar lá como é que se chama? Dam em português? A barragem? Barragem. Porque aquilo estava tudo cheio de fogo e era óbvio que eles, sendo árvores, eles iam atacar com fogo. Então, eles tinham que usar os entes mais, estás a ver? Eles são inteligentes. Essa cena deles do Gandalf confrontar o Saruman é uma cena cortada. Não está só está na estendida. E se tu não colocas... O Saruman morrer sequer é uma cena... Então, se tu não colocas isso na cena no filme original que vai para os cinemas, tu não sabes o que acontece ao Saruman. Mas a questão é que no livro ele não morre ali. É verdade. Não? Não. Cara, ele vai para o Shire no final. Ele vai estragar o final do filme, do livro todo, assim, basicamente. Porque é o expurgo, né? Isso. Some o língua de cobra e o Saruman, né? O que acontece quando os hobbits finalmente voltam pro Shire, né, pro condado, eles descobrem que o Saruman chegou lá e, tipo, controlou a galera e destruiu o condado. Aquele pesadelo que eles têm quando eles estão lá em Lothlórien, né, que o Sam, eu acho, olha no espelho. É o Frodo. O Frodo, tá, que ele olha no espelho de água, assim, e ele vê o condado, né, o Shire destruído e tudo mais. É aquilo que acontece, de fato. E aí, quando eles chegam lá, eles têm que lutar de novo, só que pela terra deles, né? Tipo, eles salvaram o mundo e agora eles têm que salvar aquele cantinho deles, assim. Legal. É muito interessante, assim. Mas é meio que um anticlímax, né? Pois. Mas é muito agora, sobre o terceiro, gente, que merda é o nome do filme? Porque já diz o que é que vai acontecer no filme. Você tem um nome português de filme, pô? Retorno do Rei. Tá. Já disse, spoiler. Mas assim, eu acho que ninguém imaginava que o Senhor dos Anéis ia ter um final triste, ruim, assim, né? Então era óbvio que o Aragorn ia se tornar rei no final. Acho que tava tranquilo isso daí. Eu quando estava a ver o terceiro, eu perguntei-me assim, como é que o pessoal da Irmandade, o pessoal todo que está ali a lutar do lado dos povos livres, como é que eles confiam neste ponto, que acho que já está quase a passar um ano, não é isso? Porque demora para um ano lá, o que é que é? Um ano a jornada inteira. Pronto. Como é que se confia tanto que o Frodo e o Sam vão chegar lá e que eles nunca mais se reencontraram com eles, nunca ouviram falar mais deles? Tipo assim, é meio cego, sabes? Tipo, vamos esperar pelo melhor. Eu acho que o Gandalf tem alguma forma de sentir que eles pelo menos ainda estão na missão, porque a partir do momento em que eles entram de facto em Mordor, o Gandalf menciona que já não consegue vê-los. Ou seja, já não consegue, já não os sente, então, mas isso é provavelmente porque entraram em Mordor. Tem interferência no final. Não tem rede, dá para fazer um filme de terror. Exato. Para eles é quase um filme de terror, né? Pro Frodo e pro Sam. Mas no terceiro existe uma cena, né? Que é uma conversa do Pippin com Gandalf, que eles falam exatamente disso, né? O Pippin pergunta assim, se o Gandalf acha que eles vão conseguir e tal. E o Gandalf fala tipo, que não existe muita esperança, né? Só a esperança dos tolos, assim, only the fool's hope.
Que nunca existiu, de facto, muita esperança, não é? Então, a que isso, tem agora tipo... é que tinham desde o início, porque é um hobbit pequenino, 2, neste caso, que vão tentar ultrapassar todos os perigos que tem ali na Terra-média, sobretudo em Mordor, para chegar ao Monte Doom. É quase impossível, não é? E naquela cena cortada em que eles vão até ao portão depois de ter vencido lá com o... Depois de terem vencido aquela batalha quando o Aragorn traz os mortos, que eu achei super legal, porque eu fiquei a pensar, mortos é uma coisa de... Tipo, aqueles espíritos mortos, etc. Os undead, ou lá como é que eles chamam. É uma cena supostamente do mal, estás a ver? Só que não, tudo bem que tinham interesse de serem libertados da maldição. Sim. Para ajudar os povos livres. Mas eu achei super legal que é isso que eu curto em coisas de fantasia. Eu não curto quando o trope é sempre seguido à risca. O negro é ruim, o morto é ruim. Tipo, a magia branca é que vamos, sei lá, pôr o nosso cabelo branco e agora sou bom. Sabes? Bem, mas isso é basicamente Senhor dos Anéis, né? A única coisa que foge disso é os mortos. Então, numa obra tão clássica que estabeleceu, que não é que estabeleceu, mas que popularizou tantos desses tropes, aí o Aragorn vai buscar o raio dos mortos para ajudar. Achei legal isso. É legal mesmo. É uma apelação, né? O que é que isso quer dizer para mim? O que é que isso quer dizer para mim? É que se o Tolkien fosse lá da linha do Aragorn real e vivesse não sei quantos mais séculos, ele hoje ia estar a escrever a melhor fantasia que dava para ter. Espero que sim. Existe um fun fact aí, porque no filme eles trazem os espíritos, né, os undead lá, até Gondor, e eles derrotam os exércitos de Gondor, dos orcs com os espíritos, né? Mas no livro eles só usam os undead, lá os mortos-vivos, para conseguir pegar os barcos. Para os barcos, sim. Então eles tipo derrotam aqueles humanos que estão indo de barco até Gondor e eles pegam os barcos e vão, né? E se eu não me engano, o Aragorn já está acompanhado dos Númenóreanos nessa época no livro. Eu acho que ele não está sozinho mais, assim, ele já tem um grupo com eles. Tá. Mas voltando ao que estávamos a falar da presença dos hobbits, etc., de eles depositarem mega confiança nos hobbits para acabarem a tarefa, isso acontece muito também essa coisa da esperança que vocês estavam a falar, é muito notória ali tem uma cena cortada também do filme, acho eu, quando eles vão ao portão e meio que aparece a boca do Sauron e mostra lá a cena, como é que se chama, aquelas malhas de Mithril, Mithril. Essa coisa aí. E tipo assim, olha, ele está morto, e aí eu lá acho que é o Pippin que quase abate a boca, quase estraga tudo, como sempre, o rei dos hobbits, aqueles dois quase estragam tudo a toda a hora. Mas mesmo assim, no final, quando o Aragorn está meio que a ouvir os sussurros do Sauron, tipo, vem para o meu lado, que é o único lado, meio que tipo assim, é o único lado vencedor da coisa, ele vai até ao final na mesma, e pelo Frodo, achei bom aquela parte ali, bem épica também. Foda-se, vamos morrer, mas nós... Isso, vão morrer do lado certo. Não sabemos se eles estão lá, se não estão, mas é fixe. É fixe. Aliás, vocês não acham que fica muito fácil depois que eles destroem o anel? É exatamente o que acontece no final lá do Harry Potter, quando matam o Voldemort, ou não, quando o Harry Potter não é, quando eles veem que ele não morreu, aqueles devoradores da morte perdem meio que a confiança que o Voldemort vai conseguir matar, vencer a cena, aí abandonam. Acho que é meio por aí. Eu notei uma inconsistência estranha, porque lá no primeiro filme nós vimos que quando o Sauron foi morto, lá, não é? Quando o Isildur lhe cortou o dedo e tirou o anel, ele morreu, quer dizer, aparentemente, e todos os orcs que supostamente ele teria criado, eles caíram, eles não lutaram mais por aquilo que me pareceu nas imagens. Lá, o que é? Sim, os orcs que estavam a lutar pelo lado dele, pelo lado do Sauron na altura, eles tipo caíram no campo de batalha e desfaleceram ali, não lutaram mais, mas estes orcs fugiram, mas não. Mas eu acho que naquela cena do primeiro filme todo mundo cai, né? Porque na hora como se tivesse uma explosão assim, mas eu acho que é todo mundo, até os elfos e humanos. Essa cena talvez eu tenha. Toda a gente cai ali mesmo. Eu acho que foi todo mundo.
Mas eu acho que a diferença, por exemplo, com Harry Potter, que o Miguel comentou, é que o Sauron, ele tem um controle mental, literalmente, né? Eu acho que o Voldemort, ele, tipo assim, ele é o cara mau e as pessoas obedecem porque tem medo, assim. E aí, quando ele é derrotado, a galera vai embora porque, foda-se, eu não vou agora, tá de boa. Assim. Não, mas é antes dele ser derrotado. É quando eles percebem que o Harry está vivo, ele cai dos braços do Hagrid. E tipo assim, este gajo não consegue matar o Harry. Aí um monte deles começa a ir embora. Porque eles vêm... Aqui não tá dando certo, né? Tá, tchau. Mas é isso. E eu acho que o Sauron, tipo, como ele tem essa coisa da criação e tudo mais, e dos anéis e o poder do anel, eu acho que tem muito a ver com esse controle mesmo, mental, assim. Tipo, a galera obedece porque é controlado. Assim. Sim, entendi. Sim, porque vamos combinar que, por exemplo, o Voldemort é mega gênio, não sei o quê, mas é um feiticeiro. O Sauron não é um ser igual aos outros, igual ao Gandalf, não é? O Sauron é outra coisa. Igual ao Gandalf, mas eles não é um humano que é, tipo, poderoso, né? Ele é, tipo, ele tá além, assim. A última coisa que eu até queria dizer aqui para vocês sobre o terceiro, depois vocês falam o que quiserem, é que, gente, a história é muito ruim para o Frodo. Eu fiquei a pensar sobre isso, que o Frodo fode-se sempre. Tipo assim, ele tem que se chegar à frente para levar o anel. Até para ele ter chegado ali já foi meio que uma aventura, né? No final do primeiro. Aí o segundo e o terceiro, ele era o que eu estava a dizer no início do episódio, ele parece que fica drogado, ele fica com um aspecto horrendo. E lá no final, tipo assim, ok, eu fiz tudo, eu contribuí para o mundo da Terra-média aqui, agora vou lá para os elfos, o que é que eu vou fazer aqui? A minha vida não faz mais sentido aqui. É muito cruel a história para o Frodo. Aconteceu com ele o mesmo que tinha acontecido com o Bilbo, não é? Eles fizeram aquelas aventuras, mas isso... mas o Bilbo ainda voltou e tal, com o dinheiro dele e tal. Claro, porque também foram experiências muito diferentes. Eu acho que foi muito mais traumática a experiência do Frodo. E ele ficou com marcas físicas. Ele perdeu um dedo. Não, e tinha aquela facada daquela que nunca se cura, né? Que vai doer para sempre. Então, eu acho que tem a ver com o facto dos hobbits serem muito ligados ao Shire e adorarem aqueles confortos de casa, não é? Comer e beber e fumar aquelas ervas esquisitas e trabalhar na terra e quando eles saem dali e vão ver o resto do mundo e do que é que o resto do mundo é feito, que é muito mais feio, é mais perigoso, em alguns casos é mais bonito, tipo quando vão visitar os elfos e tal, mas na maior parte é muito mais deprimente. E eu acho que eles ficam meio desencantados com o mundo em geral, porque depois de tu passares muitos anos num sítio onde tudo é lindo e perfeito e a tua vida é completamente pacífica, seres confrontado com a ruindade que eles nunca tinham conhecido antes, não é? A ruindade e a sede de poder e o mal que as pessoas fazem umas às outras, acho que isso não é uma coisa de que se recupera. No entanto, Sam recuperou e passou quase pelas mesmas coisas que ele, mas sei lá, o Sam é feito de uma matéria diferente, eu sinto que ele é mais resiliente. Outra cena também não levou uma facada, não é? É verdade. Outra cena que eu também, às vezes, que eu acabei por ligar à cena de Harry Potter, que não tem nada a ver, mas lembrei-me, não é? Porque é muito influente para mim, é a cena de que, como o anel que o Frodo está a carregar, me lembra muito o Lockhart do Slytherin, aquela o Locket, o Horcrux, sim. Como é que é? Como é que se diz em português? É Horcrux. Talismã da Não, Horcrux sim. Acho que é um talismã. Isso talismãs eram os Hollows. É o Horcrux mesmo. Aquela coisa do Salazar Slytherin. Sim, é medalhão, ou acho que é o medalhão que vocês dizem. Sim. Pode ser. A gente fala essa palavra. Pronto, é isso aí. Então, eu acho que vale lembrar também que, tipo, o Retorno do Rei, ele teve o recorde de Oscars, né? Tipo, junto com Titanic, é o filme com mais Oscars recebidos e tal. Então, tipo, os outros filmes eu acho que tiveram 4 Oscars cada um, e aí meio que concentraram a premiação principal. 13? Eu achava que eram 11, mas pode ser 13. Não sei. Tá, pronto.
Mas eu só queria dizer, tipo, é um filme que Eu acho foi que era reconhecido, apesar de ser um Também. filme de fantasia e tudo mais, que até pouco tempo atrás não era uma coisa assim que mandava, né, no cinema. Hoje em dia tem fantasia, Sim. muito mais fantasia, eu acho, né? Tá inspirado por causa do Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis quebrou essa barreira, né, de ser reconhecido como um filme além, assim, além. Ele ganhou todos o Retorno do Rei ganhou todos os Oscars para os quais foi concorreu? nomeado. Já agora, aquela coisa que eu curto fazer, como é que vocês ordenam de favorito para menos favorito? 3 ou 2, né? Tá, 3, 1, 2. estamos igual. Pronto. Acho que é isso. Eu não sei. Carla, diz 3 ou 2. Você aceita, cara. Aceita que dói menos. Não, eu não sei. Eu gosto. Eu tenho muita dificuldade em fazer isso com estes 3, porque eu realmente não vejo eles como 3 filmes. Tem isso. Vejo como um filme gigante, então é muito difícil para mim fazer essa diferença entre os 3. E, além disso, todos eles têm cenas que eu gosto muito, tipo, em cada um deles. há Já umas agora, cenas que- Carla, o que é que tu fizeste no último filme? Naquela cena da aranha? Fechou os olhos. Então, eu já sei. Então, como o Fábio me obrigou a ler os livros antes de ver os filmes, Já estava preparado. eu já estava preparada. Não, o Tolkien gosta de aranha, né, velho? Ele tinha medo Hã? também, por isso que as aranhas são grandes vilãs dos livros dele. Sim. Ele tinha medo? Tinha horror à aranha também. Então, eu devo confessar que eu vi uma vez há muito tempo. A primeira vez que eu vi, provavelmente eu tive que suportar a cena, não é? Aguentei, porque senão eu não fico a saber o que é que aconteceu. Não, mas de vez em quando eu tenho que tipo olhar para o lado e só ouço o som e tal, pronto. E que horror. Mas desde aí não tenho visto, não. Sempre que começa essa parte eu sei o que é que acontece, então posso passar à frente. Passar à frente. Gente, muito Pois bom. é. Acho que agora a gente pode migrar para a série, assim, para a gente fazer nossos comentários Sim. antes que nosso tempo Pode. termine. Vai. Eu acho que é o seguinte, só para tentar ligar assim sobre o que será a série no final das contas, e aí a gente pode pensar um pouco mais. Até onde eu lembro, a série vai se passar na Segunda Era, né? Isso. Até a batalha, mais ou menos, não é? Até a época da batalha. Que começa no início do filme. Então, eu Dos não Senhor dos Anéis. sei, eu acho que vai ser antes ainda, porque parece que a série vai contar a história de Númenor. Sim, eu estou a dizer até, não estou a dizer que ela vai começar nessa altura. Isso, mas eu acho que até a queda, eu acho que eu me enganei lá no começo, eu acho que a Terceira Era começa com a queda de Númenor. Que é quando... E aí, o que é Númenor, né? Númenor é tipo Avalon, assim, é tipo uma ilha perdida no meio do nada, entre as Terras Imortais e a Terra-média. E o que acontece? O filme não fala muito, mas o Elrond, né? Ele é um meio-elfo. E ele tinha um irmão também. Foram os primeiros meio-elfos, quase, assim, da história. E aí o meio-elfo tem uma característica interessante. Eles podem escolher se eles vão viver uma vida de elfos ou se eles vão viver uma vida de humanos. Então o Elrond resolve viver como elfo, então ele vai viver para sempre. Mas o irmão dele, que era Elros, ele resolve viver como humano. Mas aí eles têm uma vida ampliada. Então o Aragorn é descendente desse cara, né? Por isso que ele é muito ligado ao Elrond e tal. E aí essa galera do Elros, eles vão viver nessa ilha. Então eles ficam meio que no meio do caminho das Terras Imortais para a Terra-média, e eles ficam vivendo num paraísozinho lá, até que o Sauron vai para lá. Porque eles derrotam o Sauron numa batalha, e aí eles pegam o Sauron e levam ele pra lá. E o Sauron finge que, tipo, não, eu percebi que eu tava errado e agora eu vou ajudar todo mundo. Então parece que a série vai se passar nesse momento, assim. Parece, né? Porque não tá nada confirmado até agora, pelo que eu vi. Mas dizem que... eu já li alguma coisa sobre a história de origem do Aragorn. Não, não é. Não é porque o tempo não bate. Olha, Não. tem uma personagem... A Galadriel vai estar lá na série. Porque é a única personagem das que está no Senhor dos Anéis que pode
tipo, aparecer, supostamente. O Aaron também, não? O Aaron poderia, né? Mas eu não sei. Ah, pronto. Mas acho que é a única, porque toda a gente está a dizer que os nomes que tem na ficha técnica até agora são falsos. E a única que confirmaram foi essa aí da... Eu nem lembro o nome da atriz. Na verdade, eu não conheço... Pronto. Kate Blanchett. Pronto, ou Blanchet. Depende se queres dizer em inglês ou francês. A gente fala Blanchett, né? Eu falo Blanchett. Não, mas não vai ser a Kate Blanchett que vai fazer a série, né? Vai ser outra atriz. Mais nova, né? Imagina, inclusive. Sim. Mas não era pra ser, porque a Galadriel tem milhares de anos de idade, não era pra fazer diferença. Assim. Pois. Eles só, é tipo aquele filme In Time, com o Justin Timberlake, eles só envelhecem até aos 26. É, tipo isso. Coisas que a gente não entende. Mas é isso. Então, mas tipo assim, o que vocês gostariam então de ver? O que vocês esperam da série? Contem pra mim. Eu tenho outra pergunta para o professor Fábio, que é... tens que responder a estas perguntas todas. Eu tenho a certeza que os ouvintes do vosso podcast têm as mesmas perguntas. Que é, existe algum dos livros do Tolkien se passa nessa mesma época da série? Sim, na verdade tem 2 grandes livros que contam esses momentos da Segunda Era. Então, estavas a falar disso e fez-me lembrar, e eu não sei se o Filhos de Húrin é um deles. Porque soa-me algo familiar aí nessa história, mas pode ser só parecido, porque há muitas histórias que são meias parecidas ao longo das eras, não é? Sim. Eu acho que Filhos de Húrin é da Primeira Era, tá? Mas assim, eu diria que não é desse momento, tá? Mas o Silmarillion, né, que é o livro, meio que a Bíblia, assim, do mundo do Tolkien, ele conta essas histórias, inclusive essa história da queda de Númenor é a principal história da Segunda Era, é por isso que se espera assim, que esse seja o momento. E Contos Inacabados, né, o Finished Tales, conta que são histórias que o Tolkien não terminou de escrever, de fato, mas eles juntaram num livro só, e conta momentos assim, dessa... É como se fosse um complemento para o Silmarillion, assim, né, tipo... versões diferentes das histórias e tal. Eu já comecei a ler o Silmarillion, mas só comecei mesmo. Silmarillion é muito lindo. Tem uns capítulos do Silmarillion que é tipo assim, da geografia de Arda. Aí, tipo, aí você pula. Assim. Mas do resto... Eu preciso da sua direção, assim, tipo, lê isso, cara, não lê aquele, entendeu? Eu preciso lista de spoilers. Spoilers não, de... Como é que se diz aquilo? Fillers. Lista de fillers. Isso. Não é exatamente um filler. Porque é isso, tá contando coisas que eu não quero saber. É só isso. Assim, Ai, gente, eu comprei 3 livrinhos. Eu comprei 3 livrinhos na FNAC lá em Portugal. Que é um dicionário do Tolkien, outro é um atlas do Tolkien, acho que são guerras do Tolkien. É muito lindo aquilo. É muito legal, eu queria isso. Mas assim, o Tolkien ele tem 3 histórias principais, né, nessas eras antigas. Uma delas é a Queda de Gondolin, que é da Primeira Era e tal, que é uma história muito bonita mesmo. Aí tem os Filhos de Húrin. Mas olha só, eu vi uma coisa sobre os contratos que foram feitos para a série. Um deles é que eles não podem nem mencionar a Terceira Era e só podem falar da Primeira Era se for tipo para fundamentar alguma coisa da Segunda. Eles não podem tipo fazer um episódio que passa na Primeira. De lá, provavelmente, né? Mas pois é. Mas eu acho que é isso. Essas são as grandes histórias. É a Queda de Gondolin. Aí, qual foi a outra que eu falei? Fugiu já. Filhos de Húrin. E Beren e Lúthien, né? Que é o primeiro casal de uma elfa com um humano. Mas essas são grandes histórias da Primeira Era, assim. Na Segunda Era é isso, tipo, a queda de Númenor é o que tem, assim. Então, difícil, fugir. Muito difícil. Eu vi que muitos fãs estavam preocupados porque a dupla de produtores executivos não era assim, não tinha nenhum trabalho assim no currículo muito wow. Só que, então estavam tipo, aí eles vão estragar o Senhor dos Anéis. Mas eles começaram a contratar mais gente de peso, então essa preocupação foi embora. Outra coisa que eu vi engraçada é que vão ser 20 episódios por temporada. Uma coisa absurda, assim. É muita coisa. E já tem contrato para 5 temporadas. Então, nossa! 100 episódios já estão garantidos. 100 episódios, aí já garantido, né? Então, ótimo, pra mim tá o pessoal está
o pessoal gosta de Tolkien e tudo, gosta muito da ideia, não é? Porque a Amazon é uma grande cena, tem muito dinheiro que eles estão a investir. Eles acho que pagaram 250 milhões só para ter a licença. Isso. Ok, foi assim uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles têm medo que aconteça meio que aquele efeito Netflix que às vezes até são séries que são boas e que não se sustentam tanto e eles cortam. Já aconteceu com coisas da Netflix. Eles têm medo que aconteça o mesmo ao Senhor dos Anéis, que eles façam aí uma primeira temporada de 20 episódios, o pessoal adora, chega à segunda, se calhar não está a reverter tanto, não sei. Há esses medos aí na internet, dessa ideia de ser muito episódio e não resultar tão bem quanto os nossos corações querem. Eu não estava à espera de 20 episódios por temporada. 20 episódios eu acho arriscado. À espera de Parece 10. muito hoje. mesmo. Então, mas eu não sei se é 20 episódios por temporada. Eu sei que a primeira já vai ter 20 episódios. Cerca de 20 ou 22, uma coisa assim. Tá, ok. E é isso então. Eu não sei o que Eu esperar espero muito. que não aconteça isso. Eu não sei o que esperar muito porque eu não li essa cena aí da Segunda Era. Não sei nada disso. Entendi. Eu só espero que seja fiel ao pouco que tem sobre esse tempo, que eu sei que tem alguma coisa e também faz parte de um desses contratos que a família do Tolkien tem um veto para dizer, se isso não bater, eu não quero essa merda na série, tira isso aí. É verdade. Acho que se enquanto for eles assim... tem um especialista de verdade de Tolkien, assim, Super Blaster, que eles contrataram, né? É. Fiquei triste que o Peter Jackson não vai ter qualquer envolvimento. Mas vai. É uma coisa de se entender, cara. Né? Nem para morder a cenoura, sei lá. Podia, de repente você não sabe, né? Vai que ele faz um cameo lá no meio. Tinha que fazer, né? Tanto episódio, se não puserem ele a morder a cenoura em algum lugar. Tantos episódios. Deixa-me dizer uma coisa sobre isso. O nerd do Senhor dos Anéis anda chateadinho agora porque saiu uma notícia sobre a série que querem contratar pessoas que não se importem de fazer cenas nuas. E que vai ter um coach íntimo. Eles estão a achar que vai virar Game of Thrones, que a Amazon vai estragar a série, ou que vai virar Sense8, uma coisa assim. Tipo uma aí é uma coisa que não faz sentido porque as pessoas continuam transando em Senhor dos Anéis, tá ligado? Então isso não é um problema. Assim. Não, o problema é classificação etária, na minha opinião. Né? O problema é classificação etária. A gente não precisa ver as cenas de sexo. Entendeu? Porque isso, uma criança de 10, 8, 9 anos pode ver Senhor dos Anéis hoje. Sim. E não que não possa, né? Enfim, né? Não tô falando com o moralismo assim, total, mas isso pode ser... Tecnicamente não pode porque é para mais de 12. Mas pode. Mas e o sangue, sei lá. A violência? Eu acho que não tem necessidade, não. Eu acho que é isso. Acho que não. Não é que eu acho que vai acabar, estragou, mas assim... É porque não é o contrário. Na minha opinião, não é tipo assim, vamos tornar mais diverso, vamos tornar uma coisa melhor. Na verdade, vamos, sei lá, apelar para ganhar mais dinheiro. É isso que me... essa é a diferença que eu, estou tentando me dar do nerd. Porque o nerd, ele reclama com a diversidade, com a ampliação de coisas que ele não gosta, que ele não quer. Eu não estou reclamando disso, eu estou reclamando do contrário. Eu acho que as coisas estão se tornando mais comerciais. Não tem um objetivo... por si só. O objetivo é pura e simplesmente ganhar mais há quem diga não que o Tolkien não faria artístico. isso. Há quem diga que o Tolkien nunca iria fazer isso aí. Pode ser que seja. Realmente. Mas pode ser que não. Então é isso que a gente tem que esperar agora para ver. Na verdade. Antes de reclamar. É tudo uma questão de quanta liberdade artística é que nós queremos dar quando já existe uma obra, não é? E sobretudo uma obra como a do Tolkien. E há tanto tempo que tu sentes que é tua já, né? Nesse caso, como é uma história que nem foi contada, pra mim pode ter toda a liberdade. Só é isso, mas vamos ver como vai ser. Pode ser que a gente não goste, mas acho que ele realmente não tem que ter pressupostos, né? Não vou gostar porque fizeram isso, não. Exato, porque depende de como é implementado e pode virar muito bom. E até pode ter nudez e não ser completamente sexual, não deturpar e não ser sexual, exatamente. Então, mas Carla, o problema não é que ia ter nudez, o problema é que esses atores vão ter um coach íntimo. Entendi. Entendes? Então vão fazer cenas muito provavelmente de sexo ou o que seja. Acho de boa, gente. Não vejo grande problema também não. Depende de qual é a quantidade disso e qual a relevância é mostrar isso, né?
Também, né? Porque existe esse Porque se não risco for de se tornar um Game of Thrones em que basicamente a nudez é gratuita, não é? Mas gente, spoiler alert. Fábio, detalhe. eu sei que tu queres terminar e tu estás Quero. cansado e não sei o quê, mas tu não dizes, tu tem sendo 1h30 que eu sei. a sumidade do Senhor dos Anéis, não disseste o que é que tu esperas da série. E eu quero ouvir o teu comentário, não é o meu. Sim. Cara, eu acho que... Não sei. Eu queria isso, assim. Eu queria, de fato, que fosse alguma coisa que fosse contar dessa corrupção, assim, de Númenor, né? Desses humanos que são descendentes de elfos, assim. Então, eles se sentem melhores ou mais importantes e tal. E eles vão sendo corrompidos pelo mal aos poucos, né? O mal sendo Sauron, assim, que vai para lá e começa, tipo, corromper um por um e transforma a ilha numa coisa, tipo, péssima, tão péssima que os deuses lá, né, os anjos, resolvem pôr abaixo, assim, e destruir tudo. Então, eu queria ver isso, assim, eu queria ver essa queda da humanidade. Eu acho que seria o mais interessante para mim. Acho que é isso. Mas aí achas que tem potencial de ir até onde? Porque imagina, eventualmente a série teria que ter um final, não é? E o final não vai ser só, e os humanos morreram todos, acho eu. Eles não morrem todos, porque existe a esperança final, é que os... Oh, meu Deus... Alguns deles fogem, né? Eles conseguem pegar o barquinho e voltar para a Terra-média, que vão se tornar os reis dos humanos e tal, que vai vir o Aragorn. Os ascendentes do Aragorn. Isso, exatamente. Então existe, a humanidade, ela mantém essa esperança com essa galera que consegue escapar, né? E eu achas que esse poderia ser o final, então? Poderia ser. Eu acho que poderia, né? Tipo, eles a conseguirem fugir e estabelecerem-se. Isso, esse glimpse of hope, assim, para a humanidade, né? Eu acho que... Sim. Acho que sim. Já agora, isso seriam as 5 temporadas, porque eles têm um contrato para uma 6ª opcional, que é quando tudo está. Entendi. Existem umas outras coisas que acontecem nesse momento, que eu estava lendo aqui enquanto a gente conversava também, é que parece que o Elrond funda Rivendell nesse período da Segunda... isso é legal, por exemplo. Então, como faz parte da Segunda Era, pode ser que essas coisas isso dá uma temporada toda. Nossa, talvez desse, mas formatar aquelas cascatas, como é que aquilo vai cair, o que é que ele tem que ficar bonito para o rosto. Eu já estou com os olhinhos em forma de coração a imaginar um crossover entre Rivendell e os Property Brothers. Muito bom. Eu quero assistir isso também. Essa é esta temporada. Essa. Acho ótimo. Então, agradeço mais uma vez a presença do Miguel e da Carla, né? E obrigado por terem me aguentado esses anos em Portugal. Foi ótimo. Terem assistido O Senhor dos Anéis comigo e tal. Melhor categorização de todas. Fizemos parte da seita. Ninguém manteve a igreja viva depois que eu voltei, eu acho. Mas tá tudo bom. Não, eu continuei o trabalho de evangelização. Aí, pronto. Obrigado, cara. A esperança continua. Basta ter um só. Igual Frodo, lá sozinho. Boa. Enquanto houver um profeta, a fé não acabou. Perfeito. E quando é que a gente tem mais um episódio, Miguel? Daqui a um mês? O próximo é sobre um torneio de filmes que ainda não está decidido qual, e depois temos que escolher qual é que vai ser a nossa próxima franquia de filmes para falar. Então você que gosta do nosso podcast ou que acompanha The Mother Owl, quiser votar lá e dizer qual que vai ser o próximo tópico, tá valendo também. Comenta lá por aí nas nossas redes sociais e a gente vai fazer o possível, né? É isso. Então, fechou. Tchau, povos. Tchau. Valeu. Muito bem, então, muito legal o episódio. Valeu mais uma vez, galerinha do The Mother Owl.
E como a gente falou agora mesmo, deixe seus comentários aí em algum lugar se você quer que a gente comente algum filme legal, de preferência de terror, pra gente manter nossa ordem aqui. E é isso. Então lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e lá no YouTube. Também dá uma passada lá no TheMotherOwl.com e nas redes sociais deles para saber o que eles estão falando de legal sobre entretenimento. E é isso aí. Partiu e até segunda-feira. Uhul! Desculpem interromper, mas eu quero fazer um disclaimer / denúncia. Eu acho que tanto eu como o Miguel ficámos fãs do Senhor dos Anéis devido ao Fábio e à insistência dele que toda a gente no mundo tem que conhecer a palavra do Nosso Senhor Tolkien. Nossa. Então, não dá para ser amigo dele sem conhecer, né? Você se sente obrigado. Eu queria denunciar que ele veio para aqui, para Portugal, numa missão de evangelização. Abriu uma igreja lá em Braga, que tem pouca igreja ele lá. Ele vinha estudar, mas na verdade ele ia de casa em casa, com o livrinho do Senhor dos Anéis na mão, e para estudar, tínhamos um momentinho e tal. Era isso que ele fazia, era só isso que eu queria dizer. Mas obrigada, porque valeu a pena. Valeu. Muito bom. Eu achava que na minha cabeça você já tinha lido O Senhor dos Anéis quando eu conheci você, Carla. Miguel eu acho que eu forcei a assistir. Tu obrigaste-me a ler. Não, eu já tinha visto. E a ver os filmes depois de ler os livros. Eu já tinha visto os filmes, mas muito superficialmente, não era... Pronto, foi isso. Eu tinha desistido ao meio do segundo. Muito superficialmente, pronto. Foi isso. Eu tinha desistido ao meio do segundo, porque eu tinha adormecido muitas vezes no meio do filme. Vocês trouxeram o cristianismo pra gente e a gente levou o Tolkien pra vocês, entendi. Pronto, meu papel está completo. Gente, eu sei que não tem nada a ver, mas vocês falam muito do Nicolas Cage, não é? Do Yes Man. Eu descobri que há um podcast brasileiro que é só sobre os filmes do Nicolas Cage. Chama-se Podcast Nicolas. Vamos chamar esse cara. Entre em contato com ele. Vamos convidar, vou convidar. Muito bom. Fantástico. E por acaso o Nicolas Cage tentou, foi chamado para fazer Senhor dos Anéis, será? O Nicolas Cage? Ah, com certeza. Na verdade, ele deve ser um orc. Provavelmente ele é um orc. Então, gente, uma coisa que eu ia dizer até sobre isso, tem um jogo que vocês, se encontrarem a um preço razoável, comprem, que é muito bom, que se chama A Guerra do Anel. Tu jogas ou como lado ruim, ou como lado bom, digamos assim, da história. Tu controlas os humanos, os elfos e os anões, ou controlas as forças de Mordor e aquele pessoal sulista lá. E é muito, muito, muito profundo o jogo. Tu podes ganhar de várias formas, por combate como se fosse, como é que se chama risco aqui? War. Como se fosse war. Aí tem uns quadros políticos que tu tens que aumentar para ativar certas nações para te ajudarem a atacar. Aí tu podes simplesmente, imagina que tu és os bons da fita, o povo livre, acho que é assim que se chama no jogo. Tu podes ganhar simplesmente levando o anel ao Mount Doom. E é engraçado que tu começas com a Irmandade lá no Shire, ok? Uhum. Só que tu começas a poder dividir os personagens para eles fazerem outras coisas, para ajudarem em outros locais do mapa. Mas há um que não dá para dividir, que é o Frodo e o Sam, é uma peça só. Que bom. É um jogo de tabuleiro isso. É um jogo de tabuleiro, assim, que ocupa uma zona enorme, é enorme. Ah, que legal, hein? É muito bem. Se for o que eu tô vendo aqui... jogo de vídeo. Não, vendo aqui R$500, assim, não é nada. É caro. Não, mas olha, é uma coisa muito grande, o tabuleiro é muito grande, tem muitos componentes, a sério. Vale a pena, né? Vale. Eu comprei, nunca joguei. Manda para cá, pô. Não, eu já joguei uma vez, só que não acabei o jogo, porque é meio complicado. Eu tive que ver 2 vídeos no YouTube para aprender a jogar. Aí eu tive que ensinar o Ricardo lá de Portugal, que o Fábio acho que conhece. Aí nós começámos a jogar e pronto. Mas é muito bom o jogo. Legal. Tudo bem. Quando você voltar, Posso falar também de um jogo, já que estamos a falar disso, mas é de vídeo. É um jogo que eu comecei há pouco a jogar e chama-se Deep Rock Galactic. E é sobre anões que vão em missões fazer mineração. E é muito o mesmo trope dos anões que mineram e que acordam coisas nas profundezas das montanhas. Entendi.
o Gandalf fala um pouco, que é mais ou menos aquelas cenas que aparecem, né? Da luta, que eles chegaram no topo lá do negócio de Durin, aí ele conseguiu derrotar, e aí ele, tipo, desapareceu, foi para outro lugar, e depois foi levado. Então, aquilo é um pouco confuso. Mas o que acontece com ele é meio que o que acontece com os elfos, que é o seguinte, quando o corpo deles morre, né, do lado de cá, assim, do mundo, né, na Terra-média, o espírito deles vai para os salões de Mandos. E aí, quem que é Mandos, né? Mandos é um dos Valar, assim, existem no mundo, assim, do Senhor dos Anéis, existem espíritos que são meio que anjos, né? Porque o Tolkien era muito católico. Né? Então, existem anjos maiores, que são os Valar, e anjos menores, que são os Maia. E o Gandalf é um Maia. Então, tipo, ele é um espírito mesmo, assim. Então, tanto ele quanto os elfos, quando eles morrem, eles vão para uns salões especiais, onde ficam os espíritos nas terras imortais. E aí ele chega lá e ele, pronto, é ele de novo, assim, na verdade, né? Tipo, ele não morreu, na verdade. O espírito dele só voltou. E aí é interessante até aqui notar uma coisa que não fica clara nos filmes, mas, tipo, não é normal as pessoas, tipo, os elfos ou os espíritos, assim, os Maia, voltarem para a Terra-média, né? O Gandalf é um que passa por isso, e só existe, se eu não me engano, mais um outro caso, que é um cara chamado Glorfindel. Ele era um elfo, que ele morreu numa luta muito antiga contra Balrogs. Tipo, o cara morreu lutando contra um monte de gente, assim, uma coisa surreal. E aí ele vai para lá e ele aparece no Senhor dos Anéis. Aquela pessoa que salva o Frodo depois que ele é atingido, né, pela espada no primeiro filme, que leva ele para Rivendell, na verdade é o Glorfindel no livro, não é a Arwen. Isso. Eu ia dizer, é no livro, porque no filme é Arwen. Então ele era tipo, meio que o único caso de elfo que morreu aqui e voltou depois. Outra coisa interessante é que o do rei é Theoden, como fala? Theoden. Um negacionista, não é? Mais um negacionista. E ele é exatamente um dos ministros de saúde que passou aí pelo governo, né? O Nelson Tait, que depois que saiu do governo parou de ser negacionista, consumido aí pelo Sauron. É verdade, né, cara? Não, ele era todo... Quando ele tava no governo, ele saía um cara radiante. Todo... Exatamente. Jovem de novo. Tomou cloroquina. Eu acho que parou de tomar, no caso. Eu lembro de uma cena qualquer desse aí, quando ele ainda era ministro da Saúde. Eles estavam todos juntos, os ministros todos. Foi aquela cena que o Guedes parecia que estava de meias. Nem teve tempo de trazer os sapatos. Estava de meias, exatamente. Estava de meias. E o Tate atrás estava com o ar de quem estava bêbado desde as 11 da manhã. Assim, arruinado completamente. Não, ele falava meio sozinho. Ele ficava falando meio sozinho, assim, ó. Era muito bizarro. A música da Cash é baseada nele. Aquela que lava os dentes com uma barrel of Jack. Logo de manhã. É verdade. Gente, eu preciso tomar um remédio, eu esqueci. Pera aí. Desculpa. Não. Ai. Esta parte vai para o final. Vai. Com certeza. Não, mas eu concordo com o Miguel que o Tolkien copiou um monte de coisas da J.K. Rowling. Contrário. Não. Estava a brincar. Que susto, gente. A gente não pode brincar disso, não, gente. Essa história, eu vomito nos posts que é Senhor dos Anéis, Harry Potter, vai te foder, meu. Messi ou Ronaldo? Mesmo, sério, vocês fizeram a cara de quem estava a acreditar. O Fábio ficou parado. Ficaram os dois em choque. Não, gente, vocês estão entrando na conversa errada aí. Estavam à procura já do botão para me excluir da conversa. Dá para mim, Miguel, de Natal? Tem aqui? Cadê? Me dá. Manda-me a tua morada que eu vou te mandar uma coisa então. Tá bom. Vou dar meu endereço também. Quando for Star Trek. Agora eu lembrei que eu preciso fazer uma provocaçãozinha ao Fábio e ao Ricardo, que é, às vezes vocês falam muito do nerd, não é? Aquela entidade nerd
que eles gostam. O nerd. Um parênteses aí, não é? que eles gostam muito de se colocar fora, mas não estão assim tão fora. Mas depois vamos a falar da trilogia do Hobbit e ai meu Deus, estragaram tudo, que horror! Não, mas é o Fábio que fala isso. Eu nem. Eu só não queria ver tantos filmes. Eu sou o nerd do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis, você é o nerd. Eu sou. E só agora é que reparei que tens a camisola. Que é a camisa Sim, é. Mas assim, por exemplo, eu gosto muito dos filmes do Senhor dos Anéis. Para mim, eles são... Dificilmente você faria melhor do que aquilo ali, entendeu? Sim, e mesmo assim não são super fiéis ao livro. Gente, Mas é essa crítica que tu tens dos Hobbits, não é? É que não mas é porque eu acho que mudou e não ajudou, entendeu? A mudança. Eu acho que no Senhor dos Anéis fez sentido, assim. Foram mudanças que ficaram bem, ficaram ok. Então, eu senti que o que fizeram foi adicionar coisas que não existia, mas senti que não deturparam. Eu também achei isso. Eu vi o filme primeiro, logo a seguir a ler o livro. Eu achei. Eu não fiquei assim, eles estragaram o filme todo. Estragaram, mas eu acho que o Hobbit é um livro muito pequeno, na verdade. Eu acho que os filmes ficaram muito arrastados, assim, não é? Por isso que eles foi meio para ganhar dinheiro mesmo. Eu acho que tem essa questão assim, tipo, vamos fazer esse... Porque é a mesma coisa, que eles cortam coisas como no livro, no filme do Senhor dos Anéis, né? Como o Expurgo do Condado, a cena do Tom Bombadil, mas também por conta de tamanho. Mas, porra, aí eles pegam um livro menor do que todos os outros 3 livros e fazem na mesma filmes. 3 filmes. Mas lá está, é o que a Carla estava a dizer, eles adicionaram coisas também, eles não puseram 1 hora do Bilbo a falar com o Gandalf sobre ervas no chão. Sim. Eu consigo entender essa crítica do estenderam só para ganhar dinheiro. Sim, obviamente, mas também criaram conteúdo, criaram história. Eu não sei, eu gostei e consegui completamente... Gente, filme não é canon, né? Não é, claro que não. Não é canon, né? No final das contas, eu assisti os 3, eu tenho os DVDs todos, tipo, eu gosto de qualquer jeito, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, mas sentes que a adaptação não foi tão boa, não é? Mas eu acho que a maior crítica do nerd foi a criação da personagem elfa lá da Angelina. Sim, eu achei, foi o que eu menos gostei. Eu gostei tanto. Ela é interessante, tá? Mas o drama maior não é nem criar ela, né? Mas é o romance de uma elfa com um anão. Isso, na história, tipo, mal existe, né? Existem 3 casos de uma elfa se apaixonar por um humano e ninguém entende. Então, uma elfa se apaixonar por um anão nunca aconteceria dentro do... Mas aquele anão era um anão assim... Não isso existe. de não aconteceria é meio perigoso, porque se tu estás a dizer está errado o amor interracial. Não é isso. Eu diria que o Tolkien falaria que está errado Tolkien, mesmo, tá ligado? Exato, tudo bem. O Tolkien lá nos anos 30 ia odiar, de certeza, nunca faria isso. Agora, sei lá, não gente, deixa eu dizer uma coisa. Super terrível. Cara, eu tô suando muito, assim. Eu tô torcendo pra gente acabar logo isso aqui. Vocês estão falando mal de mim. Só um pouquinho. Vamos logo para o terceiro, que o Fábio tá lá. Fiz besteira aqui. Achei calor. Tá bom. Pronto, então depois a gente pensa, gente. Depois a gente pensa. É isso mesmo. Tardinho. Eu estava a gostar de fingir que tinha amigos. Carla, aí já é muito tarde, tens que ir. Apelou muito, cara. A gente pode continuar conversando no WhatsApp, cara. Preciso tomar um banho agora. Manda áudio. Estou a brincar. Imagina, vamos continuar conversando no WhatsApp. Ela manda mensagem e a gente ignora. Ninguém responde mais. Eu já fui tomar banho, desculpa.